Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia para o livro de 2 Reis, capítulo 20, versos de 12 a 19. A oração que um pai não fez. Esse é o nosso assunto de hoje. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu sempre gosto de desafiar. A palavra de Deus, ela não é para uma pessoa, ela é para todos nós. Você pode dizer, mas eu não sou pai, eu não sou mãe, mas eu sei que um dia você vai ter filhos e a verdade da palavra de Deus serve para todos nós, tanto jovens, tanto jovens quanto aqueles que já têm uma maior idade. É importante nós abrirmos o coração a Deus, ao Santo Espírito. Eu peço a gentileza que, se possível, você se coloque em pé. Acompanhe-me na leitura, por gentileza. 2 Reis, capítulo 20, versos de 12 a 19. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e o seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Verso 14. Então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Deus abençoe sua palavra. Podem se assentar. Vamos falar com o nosso Deus? Nós queremos render graças, Senhor Deus, porque nos deu o privilégio de, neste belo dia, abrirmos a Tua palavra. E o nosso anseio e desejo é que o Santo Espírito penetre no mais profundo do nosso coração. Tira de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que nos impede de enxergar a Tua vontade. Sejam pais, mães, filhos, aqueles que são avós, todos nós. A palavra do Senhor é para todos nós. Eu oro por aqueles que estão enfermos, oro por aquela que não pode estar por viagem, como Dona Laide, que o Senhor abençoe a nova etapa da sua vida. Orando também pela nossa querida irmã Deise e as suas meninas, que neste dia ainda relembram a ida do nosso querido irmão Zéias ao lar celestial, mas que o Senhor acalente os seus corações. Fortalece, Senhor Deus, neste dia. Agradecemos por cada pai aqui representado. Somos gratos, ó Deus, pelas bênçãos, pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos a liberdade de abrirmos a Tua palavra em nosso país. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a oração que um pai não fez. Bom, hoje, Dia dos Pais, um dia especial para celebrarmos aqueles que nos deram a vida e que muitas vezes lutam diariamente para proteger e cuidar de suas famílias.
Mas vocês já pararam para pensar qual é o maior presente que um pai pode deixar aos seus filhos? Não são bens materiais, não são coisas palpáveis, mas um legado que se constrói naquilo que as suas atitudes e decisões plantam no coração e na vida dos seus filhos. Interessante que a palavra de Deus, ela nos mostra muitos pais que são grandes heróis e são pais fortes, pais de fé, mas também a palavra de Deus nos revela que até mesmo os melhores homens, eles podem falhar, deixando consequências que atravessam gerações. E o nosso intento essa manhã é falarmos sobre a vida de um dos grandes reis de Israel, o rei Ezequias, mas que através de uma atitude insensata, ele trouxe para os seus filhos consequências que o verso 19 deixa claro que ele agiu com indiferença. Então todo pai que se preza, ele vai pensar no seu bem-estar, mas principalmente no bem-estar dos seus filhos, no bem-estar dos seus netos, no bem-estar da próxima geração. Então, eu peço a todos vocês que reflitam na seguinte questão: qual é o legado que nós estamos construindo para os nossos filhos e para as gerações que virão depois de nós? Então, o que nós deixaremos em especial aos nossos filhos, aos nossos netos? Mesmo que talvez você ainda não seja pai e mãe, ainda não tenha filhos ou netos, é importante nós entendermos que a nossa vida, ela também é um legado para as próximas gerações. Falando, meus queridos, sobre a vida de Ezequias, nós não vamos ler, mas eu convido você na sua casa a ler o capítulo 19 de 2 Reis e também o capítulo 38 de Isaías, que são similares. Eles vão tratar sobre o rei Ezequias. E aqui nesses dois textos, nós vemos Ezequias brilhar. Nós vemos como ele demonstra uma grande fé em Deus. E talvez você conheça essa história, mas para quem não conhece, dando uma pequena resumida, quando o exército assírio, o que era a superpotência na época, talvez os Estados Unidos da época, liderado por Senaqueribe, eles cercaram Jerusalém. A Assíria cercou Jerusalém e Ezequias era o rei de Judá. Então ele estava em Jerusalém, só que ele não se intimidou. O que ele fez? Quando recebeu a carta com as ameaças do rei, ele levou a Deus, ele colocou diante de Deus. E aí, meus irmãos queridos, interessante que você não precisa abrir, mas em 2 Reis 19, 15 a 19, é dito por Ezequias: Senhor, livra-nos. E dentro dessa perspectiva de dependência de Deus, Deus agiu e respondeu poderosamente, matando 185.000 assírios. Não foram poucas pessoas, foi um exército numeroso, um exército grandioso. E isso, meus irmãos, não aconteceu durante vários dias, durante vários meses. Isso aconteceu durante uma noite. Então nós podemos enxergar nesses dois textos, no capítulo 19 de 2 Reis e no capítulo 38 de Isaías, como Ezequias foi retratado como um grande homem de fé. E interessante, meus queridos, que aqui no capítulo 20, você está aberto, por favor, me acompanhe. No capítulo 20, versos 2 e 3, quando a morte bateu à sua porta, obrigado, Ezequias não aceitou a sentença passivamente. Olha comigo versos 2 e 3 do capítulo de número 20.
Alguém leia para nós, por gentileza. Então, notem, meus irmãos queridos, que quando Ezequias recebeu a sentença de que ele morreria, ele virou para o lado e ele começou a derramar o seu coração diante de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus disse e falou ao profeta Isaías, e o profeta Isaías foi e disse ao rei que ele ganharia mais 15 anos, prolongou a vida do rei por 15 anos, e confirmou essa palavra com um milagre. Qual foi o milagre? A sombra do sol retrocedeu. Então, qual pai, qual mãe, qual cristão não gostaria de ser lembrado como um grande homem de fé? Ou como uma grande pessoa de fé? Nos testemunhos dos irmãos, nós vemos a importância de nós demonstrarmos fé em Deus, dentro das situações que nos ocorrem, porque Deus, ele é soberano. Então, qual de nós não gostaria de ser lembrado como uma pessoa de fé? Só que não para por aí, meus irmãos. Dentro da história de Ezequias, a coisa muda de figura quando, no capítulo de número 20, há um ponto de inflexão. A resposta que gela a nossa alma, quando o grande herói que enfrentou exércitos, que demonstrou uma grande fé, ele demonstra a sua fragilidade humana. Mais uma vez, os versos que nós lemos, se você pode me acompanhar, verso de número 19 principalmente, depois que é dada depois que é dito por Deus a consequência da atitude nécia de mostrar todo o reino para alguém que ele não conhecia, ele vai dizer no verso de número 19: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Então note que ele não pensa no futuro, ele pensa naquilo que ele estava vivendo naquele momento. E aí, meus irmãos, o capítulo 39 de Isaías, ele vai falar exatamente sobre essa questão. Mais uma vez, você pode ler posteriormente. Então aqui nós vemos o rei cometer um erro que custará caro, não a ele, mas aqueles, no plural, que virão posteriormente. Então nós vemos Ezequias orgulhoso, porque recebeu os emissários da Babilônia, uma potência que na época estava em ascensão, e ele mostrou todas as coisas, por quê? Porque ele foi vaidoso. Ele quis mostrar, ou quis demonstrar poder a alguém que na época ele achava que não poderia lhe fazer mal. Interessante, meus irmãos, João Crisóstomo, ele disse o seguinte: o orgulho é a raiz de todos os males, pois obscurece a mente. E foi exatamente isso que aconteceu, porque o orgulho de Ezequias o cegou para as consequências das suas ações. Aonde já se viu, você abriria a sua casa para um estranho, passando pela rua, você, vem cá, vê tudo que eu tenho. Entra em todos os cômodos da sua casa, você mostra tudo, mostra a sua despensa, mostra o seu escritório, mostra tudo aquilo que você tem guardado, de escondido. Você faria isso? Pois é exatamente isso que o rei fez. Ele mostrou todos os seus tesouros. Se você acompanha a palavra de Deus, vai saber que os escudos eram feitos de ouro. Posteriormente, alguns deles foram dados como, na época que Judá havia sido, quando um dos reis
se eu não estou enganado, da Síria, veio contra Jerusalém. Um dos reis antes de Ezequias entregou parte dos tesouros do rei. Mas ainda assim, eram muitas coisas que tinham naquela época em Jerusalém, como, por exemplo, todo o templo que era revestido de ouro. Então, assim, ouro para nós não é algo corriqueiro. Ninguém vê paredes de ouro, mas demonstrava que era realmente um reino próspero, o reino de Jerusalém, com todos os seus tesouros. O profeta Isaías confronta o rei com uma sentença devastadora. Versículo 17, me acompanhe. Tudo que você mostrou será levado para a Babilônia, e os filhos que de ti procedem, que tu gerares, serão feitos eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então nós vemos que o futuro da próxima geração seria um futuro de humilhação e cativeiro. É exatamente isso que Isaías está dizendo a ele. Não veio posteriormente, mas veio nos anos a seguir. O que é mais interessante? Diante da palavra de Deus, Ezequias ele não chora. Ele não demonstra qualquer tristeza quando ele recebe a notícia que ele havia de morrer. Ele não mostra qualquer atitude, a não ser indiferença. Boa é a palavra do Senhor que falaste, pois haverá paz e verdade em meus dias. Então, interessante que quando você lê esse texto procurando nas línguas originais, que no caso aqui é o hebraico, quando ele fala boa é a palavra boa é mais ou menos assim, tudo bem, eu aceito. Então ele simplesmente estava confortado que havia sim a justiça de Deus sobre as suas atitudes, mas é uma frieza que não tem como entender. São nós temos aqui duas faces de um mesmo homem. Alguém que pouco antes estava demonstrando uma fé gigante, a ponto de 185 mil homens forem mortos numa só noite. Simplesmente indiferente, porque o juízo de Deus não cairia sobre os seus dias. E aí, meus irmãos, interessante que ele demonstra respeito à vontade de Deus, mas ele não se curva, ele não chora, ele não se entristece. Quando é dito que paz e verdade haverá em seus dias, ele não está apenas aliviado por evitar a guerra. Ele simplesmente estava confortável porque nos seus dias nada de mal aconteceria. Então aqui demonstra um egoísmo que até certo ponto é inconcebível. Um pai que ama os seus filhos, uma mãe que ama os seus filhos, como que você vai ficar indiferente sabendo que eles sofrerão? Como que nós podemos ficar indiferentes sabendo que a próxima geração ela sofrerá? E foi exatamente isso que ocorreu. E quando ele fala em meus dias, essa palavra no original hebraico, em meus dias, revela a indiferença passiva de Ezequias. Em Êxodo 32, abre sua Bíblia lá. Êxodo 32. Alguém lê para nós, por gentileza. Livro de Êxodo, capítulo 32, verso de número 32. Quem foi que disse isso? Moisés. Mas qual foi o contexto que ele disse isso? Que se lembram? O que o povo tinha feito? Oi? Eles tinham feito bezerros de ouro para adoração a Deus. E qual era a consequência? Deus queria varrer o povo da terra.
Só que Moisés intercedeu por um povo que muitas vezes foi de coração duro em relação a ele. E ele deixou claro isso: risca-me do teu livro, mas poupa o teu povo. Ele estava pronto a dar a sua própria vida pelo povo de Israel. Então note a diferença e talvez enxergue o tamanho da indiferença do rei Ezequias quanto à próxima geração. Walter Brueggemann, ele disse o seguinte, ou na verdade ele observa uma estreiteza de visão que prioriza o conforto do presente sobre o destino das gerações futuras. Meus irmãos, aqui nós não estamos vendo um rei que demonstrava, ou na verdade nós não estamos vendo um rei que demonstrava mau gosto pelos seus filhos. Não. Ele simplesmente revelava indiferença. Não era falta de amor, era indiferença. São dois aspectos diferentes. Se eu disser a você, você ama os seus pais? Eu creio que todos vão dizer que sim. Se eu disser, você ama os seus filhos? Se você tem filhos, você vai dizer que sim. Se você tem netos, você ama os seus netos? Você vai dizer que sim. Só que amor não é só, usando as palavras do irmão Paulo, você estragar o seu neto dando tudo aquilo que os pais não deixam. Não é isso demonstrar amor. É você priorizar o bem-estar. É você pensar nas necessidades daquele momento, mas também as necessidades a longo prazo. Por que nós investimos nas vidas dos nossos filhos e netos? Pensando que eles possam tornarem-se pessoas de caráter, pessoas de boa influência na sociedade. Então, o investimento na vida dos nossos filhos ou da próxima geração é um investimento no presente, mas também a longo prazo. Isso é amor. E não simplesmente encher de beijo. O livro de Provérbios, capítulo 17, vai dizer que leais são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Eu tenho uma figurinha no WhatsApp, né? A gente gosta de figurinha no WhatsApp, que é alguém que está abraçando com uma faca nas costas da pessoa que ele abraça. É mais ou menos Judas chegando diante de Jesus e Jesus, amigo, aqui viestes. Então, meus queridos irmãos, o contraste é mais ou menos o seguinte. O rei Davi, em 2 Samuel capítulo 12, você não precisa abrir a sua Bíblia. Ele pecou com Batseba. O fruto do seu pecado gerou um filho. Só que Deus disse que aquele filho morreria. O que o rei Davi fez? Ele intercedeu por aquela criança. 2 Samuel capítulo 12 vai falar exatamente sobre isso. Ele jejuou, ele orou desesperadamente pela vida do filho. Independente se era fruto do pecado, ele derramou seu coração diante de Deus. E Deus já havia dado juízo, mas ele assim demonstrou humilhação. O próprio capítulo 32 de Êxodo que nós lemos, Moisés ofereceu a própria vida em troca da vida do povo. Em Neemias, capítulo 1, verso de número 4, Neemias chorou e jejuou por uma cidade que ele mesmo ainda não podia restaurar. Ele pediu a intervenção de Deus antes de agir, mostrando que a dor do povo já era a sua dor. Meus irmãos, vocês conseguem enxergar o contraste? É por isso
que o título é exatamente essa daqui. A oração que um pai não fez. Porque aqui nós não vemos o rei intercedendo pelos seus filhos. É mais ou menos assim. É alguém chegar para você e dizer o seguinte: olha, irmão Nelson, todos os seus bens serão tirados de você quando você morrer. Aí o irmão Nelson pode dizer o seguinte: tá bom. Se enquanto eu estiver vivo, eu tiver meu carro, minha casa, meus bens, beleza. Mas e a esposa que depende dele? E se tiver filhos e netos que dependem dele? Então, meus irmãos queridos, Ezequias se contentou com o seu próprio conforto. A piedade dele só ia até onde a sua zona de conforto não era ameaçada. Então entendam, em algum momento das nossas vidas, o que há dentro dos nossos corações vai ser muito claro, não para as outras pessoas, mas para Deus. O porquê que nós estamos aqui hoje? O que move os nossos corações a estarem aqui hoje? O que move o cristão a servir a Deus? Entenda o seguinte: se o que move o seu coração a servir a Deus, o que move o seu coração a pegar a sua Bíblia, a dar a sua atenção diária à palavra de Deus, a você dobrar os seus joelhos, a você falar com Deus, se o que move o seu coração é a dependência e amor a Deus, é totalmente diferente do que somente buscar a Deus quando as coisas estão desmoronando. Porque é o que infelizmente muitas vezes acontece. Muitos de nós estamos totalmente preocupados com as nossas vidas, com os nossos trabalhos, com as nossas contas que nós temos que pagar, com as situações do cotidiano das nossas famílias, mas deixamos o Senhor em uma prateleira aonde nós vamos lá buscar quando alguma coisa dá errado. Aí nós nos lembramos: Deus está ali, eu vou lá buscar a Deus então. E aí, meus irmãos, a vida cristã de um indivíduo como esse é uma vida cristã de fachada. É uma vida cristã de faz de conta. Porque como é que a Bíblia diz que nós cristãos precisamos ser sal e luz? Tem um episódio muito famoso do MasterChef, eu particularmente gosto de assistir, aonde a Dita Cuja fez um petit gâteau. Sabe o que é petit gâteau? Se você não sabe, você digita no Google lá. Só que em vez de colocar açúcar de confeiteiro, o que ela fez? Ela colocou sal. E aí quando os jurados dão aquela garfada e colocam na boca, eles logo cospem. Por quê? Porque é diferente você comer um doce salgado e totalmente salgado. Imagina o seguinte, imagina aquela peça de picanha linda, aquela gordurinha branca, capa de gordura desse tamanho, a gente chega a salivar. Só que aí quando você fatia, você dá aquela mordida, não tem sal. É ruim, não é verdade? É assim, meus irmãos, a vida de um cristão que não serve ao Senhor da maneira que se devia servir. Lamentavelmente, muitos de nós nos assemelhamos à indiferença quando nós nos esquecemos, não que os nossos filhos precisam de condições financeiras. Os nossos filhos e a próxima geração precisam enxergar em nós a nossa confiança em Deus. Sabe por quê? Porque dinheiro acaba. Pode chegar um dia que o dinheiro pode acabar. Mas a fé em Deus, ela deve prosseguir. Porque o que vai fazer com que nós sejamos verdadeiramente felizes não é o dinheiro, mas aquilo que o Senhor pode fazer por cada um de nós. Você acha que é o dinheiro que vai fazer com que você seja feliz? Você pode pensar o seguinte: todas as minhas contas pagas é a melhor coisa que eu tenho. Eu pergunto a você, um abraço que nós ganhamos
dos nossos filhos, o reconhecimento das nossas famílias, da importância que nós temos no Dia dos Pais, ou em datas comemorativas como o nosso aniversário. Meus irmãos, dinheiro nenhum no mundo compra. A maior riqueza que um homem pode ter é a sua família. E isso, dinheiro nenhum compra. Então, meus queridos, qual é o legado que nós estamos deixando? Pais, mães, filhos, qual é o legado que, como igreja, nós estamos deixando? Então, a história de Ezequias não é apenas um relato antigo, é um espelho que reflete nossas próprias escolhas. Porque a síndrome de Ezequias, ela é presente hoje. Ela acontece, é raro, mas acontece bastante, infelizmente. E a síndrome de Ezequias é uma indiferença passiva, uma piedade egoísta que se contenta com a paz em meus dias, sem pensar que as minhas atitudes, elas são olhadas pelos meus filhos. Meu querido amigo pastor Martins, o defeito dele é torcer para o time errado. Ele é colorado. Eu não vou repetir aquilo que eu falava para Ana. Mas quando a Ana era pequena, as 4 primeiras palavras que eu ensinei para Ana foi pai, mãe, Jesus e Timão. A Bíblia diz, meus irmãos, ensina a criança no caminho que deve andar. As minhas 2 filhas saíram da maternidade fardadas com a roupa do Corinthians. Tudo bem, você pode achar isso bobeira? Tudo bem, deixa eu ser feliz. Só que eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque eu gostava de brincar com o pastor Martins, falando para a Ana repetir palavras contra o Inter. A Ana não sabia o conteúdo e ela repetia. E aquilo a gente dá uma risada. Então, certas coisas que nós ensinamos, os nossos filhos, eles aprendem. Pergunta para a Esther que time que ela torce. Que time que você torce, Esther? É o quê? Corinthians. Garota inteligente. Eu já disse, na minha casa é democracia. Ou torce para o meu time ou vai embora. Democracia. Mas brincadeiras à parte, eu digo isso para os irmãos por quê? Porque não só essas coisas banais são importantes, mas para os nossos filhos eles precisam enxergar a nossa fé. Precisam enxergar a essência que move os nossos corações. A nossa confiança em Deus. A nossa dependência do Senhor. Isso que é importante. E a síndrome de Ezequias é totalmente o contrário. É não pensar que as nossas atitudes, elas trarão benefícios ou consequências catastróficas na vida da próxima geração. Então, queridos, é a tentação que todo pai, mãe, avô, avó, é a tentação de priorizar o conforto do presente, a estabilidade de agora, enquanto deixa o futuro dos seus filhos nas mãos do destino. Bom, meus irmãos, contra todas as estatísticas, eu consegui perder umas gramas lá em São Paulo. Pode ver que eu até estou com uma camisa diferente. Então, isso é uma coisa que é difícil, mas deu certo. Certas questões, eu e a minha esposa, nós adotamos nas vidas das nossas filhas, e por favor, isso não é uma crítica. Mas a Ana vai fazer 14 anos agora em setembro. Ela nunca tomou refrigerante. A Esther tem 10 anos, ela nunca tomou refrigerante. Aí você pode olhar para a minha cara, ver eu desse tamanho. Então, assim, para a minha vida, eu adotei certas práticas que, para as minhas filhas, eu entendo que não é saudável. Nós tínhamos o desejo que as nossas filhas não experimentassem chocolate. Mas a minha sogra é como Paulo. Na época, minha sogra, quando a Ana era pequena, ela trabalhava fazendo aqueles chocolates, né, morango com chocolate, sabe? E aí a Tati e eu deixamos a Ana com ela, fomos fazer qualquer coisa. Quando nós voltamos, a Ana estava com chocolate, com morango com chocolate na boca. Então, paciência.
Então, quando eu digo para as minhas filhas, não beba refrigerante, eu também estou pensando no futuro delas. Então, vocês entendem como certas atitudes demonstram uma preocupação com o presente e com o futuro? Na vida espiritual é a mesma coisa. Se como pai, as minhas filhas não me veem lendo a palavra, orando, trazendo elas à igreja, demonstrando alegria quando eu saio da minha casa, vamos à casa do Senhor. A gente não acorda, vamos para a igreja de novo. Que coisa, que tédio. Não, meus irmãos. Se nós fizermos isso, nós estamos já tirando dos nossos filhos o desejo de estarem na casa de Deus. Eu já alertei a todos vocês, já alertei os nossos jovens. A fé que eles precisam ter tem que ser a fé deles e não a fé dos pais. Porque senão, quando eles forem maiores, quando forem donos dos seus próprios narizes, se não tiverem a fé fundamentada em Deus, eles abandonam os caminhos do Senhor. Então, desde pequeno, nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Também fiquei muito animado com Samuel. A primeira coisa que eu pedi para ele foi um abraço. Ele lembra que eu sou pastor. E aquilo é bacana, por quê? Porque o Samuel sabe, ele é o pastor. Então ele foi ensinado quem é o pastor. Boas práticas fazem com que os nossos filhos possam amar a Deus. Então eu digo a vocês o seguinte, queridos. O que é ter paz e segurança em nossos dias hoje? O que é lutar contra a síndrome de Ezequias, a síndrome da indiferença com a próxima geração? 3 áreas importantes. A primeira delas, na área espiritual, nós precisamos discipular com intencionalidade. O que é algo intencional? É fazer porque você quer. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos porque nós queremos, porque nós entendemos que é o correto. Não só trazê-los na igreja para aprenderem a palavra de Deus, mas nas nossas casas nós lermos a Bíblia juntos. Nós orarmos juntos, mesmo que seja na hora das refeições, mesmo que seja na hora de dormir. Mas que nós possamos ensinar essas práticas aos nossos filhos. Queridos, Basílio de Cesareia, ele diz o seguinte: o pai que não instrui seus filhos nas coisas de Deus é como um pastor que abandona o seu rebanho. Olha, meus irmãos, foi gostoso passar 2 semanas lá em São Paulo, mas é mais gostoso quando a gente volta, quando a gente pode vê-los, quando a gente pode abraçar o povo que Deus nos confiou. Então, um pai que abandona os seus filhos é como um pastor que abandona o seu rebanho. Nós precisamos, queridos, demonstrar aos nossos filhos que a fé em Deus ela é importante. Mesmo que talvez você entenda a preciosidade de vir à igreja, nós precisamos ensinar os nossos filhos a importância de vir à igreja, tal como Deuteronômio 6:6 e 7, né, que vai dizer sobre ensinar os nossos filhos, mesmo quando andamos, mesmo nos lugares que estivemos, é importante ensinar a palavra de Deus. Também, em segundo lugar, na área financeira e ética, construindo um nome honrado. Ezequias exibiu seus tesouros por vaidade, sem pensar que estava atraindo a cobiça dos babilônicos. Então, hoje, muitos pais caem na mesma armadilha, buscando riqueza ou status, sem considerar as consequências para os seus filhos. Infelizmente, é aquela grande questão. Não é errado nós termos coisas boas, mas é errado quando nós priorizamos o luxo em vez das coisas principais. Por exemplo, é errado você ter aí um celular de R$5.000? É errado, meus irmãos? Não. Mas se você ganha lá os seus R$1.500, não importa, vou fazer lá no cartão das Casas Bahia em 24 vezes sem juros. Tudo bem? Só que o grande problema é que muitas vezes nós nos esquecemos
que às vezes as coisas podem dar errado. E aí uma coisa chama a outra. Então, às vezes, tem pessoas que gostam de algo, seja de um tênis, seja de um carro, seja de um celular, simplesmente por status. Na época que a gente estudava no colégio, era muito assim. O pessoal chegava com um tênis novo, chegava com coisas novas, então era como se fosse uma coisa de outro mundo, né? Nós precisamos cuidar, queridos. Precisamos demonstrar um coração segundo o coração de Deus. Alguém que vive com honestidade, deixa um nome honrado, não o legado de dívidas ou de vergonhas. Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: o verdadeiro amor se sacrifica pelo bem dos que virão depois. Então é melhor não esbanjar se for para nós darmos uma boa vida ou uma vida decente e tranquila para a próxima geração. E finalmente, na área emocional, enfrentando os conflitos com coragem. Ezequias evitou o confronto divino quando ele aceitou passivamente manter somente a sua paz, sem pensar na próxima geração. Então, quantos pais fazem isso? Quantos pais não veem a rebeldia dos seus filhos e, em vez de tratar, ficam quietos, pensando naquela máxima? Às vezes eu brinco, né? No casamento, é brincadeira, tá bom? É melhor você ter paz do que você ter razão. Alguns pais levam isso como prática na sua vida, principalmente em relação à rebeldia dos seus filhos. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: visto que não se executa a sentença sobre a má obra, o coração do homem se corrompe. Salomão fala sobre isso em Eclesiastes. Ou seja, se as más atitudes não forem corrigidas, o coração do homem se corrompe. Por que vocês acham que a sociedade chegou nos patamares de hoje? É só vocês olharem no que era no passado. Eu tenho certeza que alguns dos irmãos mais experientes podiam andar na rua no passado, podiam frequentar qualquer lugar em Porto Alegre sem qualquer problema. Hoje em dia, meus irmãos, lamentavelmente você tem que cuidar até com a sua própria sombra. Então os dias são maus. Você não sabe se a pessoa que chega até você pedindo um trocado, dizendo que é para comprar comida, você não sabe se é para comida, se é para bebida, se é para droga, porque as pessoas se acostumaram a se corromper. Então isso é triste. Então nós, pais, mães, avós, precisamos coragem para enfrentar os conflitos. Sente-se com seus filhos, ouçam suas lutas, peçam perdão se necessário. Construam um lar onde a vulnerabilidade e o amor sejam mais fortes do que o orgulho. Não deixe um legado de silêncios dolorosos, mas de relacionamentos restaurados. Ontem nós tivemos o nosso curso sobre aconselhamento. Interessante que uma irmã estava dizendo o seguinte, que ela foi acostumada a não dizer eu te amo para os seus pais. Ela disse que ela não ouviu da sua mãe, do seu pai, então ela tinha o costume de simplesmente dizer que não amava os pais, porque ela foi criada dessa forma. E ela estava dizendo que ela criou a filha diferente, a dizer que amava a filha e que a filha amava ela. E ela disse que certo dia, quando ela ligou para o pai, estavam terminando, pai, tá bom então, tchau, até a próxima. Então a filha dela olhou para ela e falou, por que a senhora não disse que ama o seu pai? A grande questão, meus irmãos, é que muitas vezes nós não achamos necessário. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu decidi dizer para alguns amigos mais próximos, para os meus irmãos de sangue, dizer, eu te amo. É um costume que eu tenho procurado adotar. Com os meus pais isso é corriqueiro, com as minhas filhas, com a minha esposa, isso é corriqueiro.
Agora tem muitos pais e mães que não ensinaram os seus filhos tanto a dizerem que amam, quanto realmente ensinaram a pedir perdão. Isso é um demérito gigantesco, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E é uma palavra que ela é carregada de sentimentos. Quando nós olhamos para alguém e dizemos, eu te amo. Meu amigo pastor Odier, a gente brinca um com o outro. Eu te amo com amor heteronormativamente. Dois caras desse tamanho, né? Falando que te ama assim, né? Mas é um amor verdadeiro. E sem qualquer julgamento. Então, meus irmãos queridos, para concluir essa manhã, hajamos todos nós, pais, filhos, avós, sejamos opostos à indiferença de Ezequias, que sejamos intercessores ativos, que possamos ter uma responsabilidade visionária, que aquilo que nós estamos fazendo hoje vislumbra o futuro. Entenda o seguinte, aqui hoje nós tivemos crianças. São essas crianças que levarão o legado dessa igreja quando nós não estivermos mais aqui. Olha, meus irmãos, vocês sabem, Deus tem levado alguns dos seus expoentes nesta igreja. Dias como hoje são difíceis. A Tati me lembrou o primeiro dia dos pais, Sermão Paulo, se nós não estamos enganados. Então, alguns de nós teremos dias difíceis hoje. Alguns dias mais alegres, outros dias um pouco mais tristes. Mas o Davi, não vou lembrar, Davi, quais são os hinos, mas alguns hinos o Davi fala, esse hino me lembra o irmão Paulo. Você lembra qual que é? Qual que é? Você lembra? Agora de cabeça ou fugiu? Isso, Jesus é a luz do mundo, né? Então é interessante quando a gente pode lembrar esse tipo de coisa. Legados de fé que as pessoas deixam, assim como nossa irmã Lívia, nosso irmão Oséias, nossa irmã Melba, nossa irmã Gessi, nossa irmã Luciana e tantas outras pessoas que Deus levou nesse caminho. Legados de fé, meus irmãos, é isso que é importante. Que as pessoas lembrem-se de nós como expoentes da fé. Eu não quero que as pessoas lembrem, aquele pastor alto e gordo. Eu quero que se lembrem que seja uma pessoa de fé. Independente do meu tamanho, independente daquilo que eu faço ou deixo de fazer, o importante é que as pessoas se lembrem daquilo que nós somos em essência. Seja um Moisés, esteja disposto a se sacrificar pela próxima geração. Seja um Davi no arrependimento, lute espiritualmente pelos seus filhos, mesmo quando o juízo parece certo. Infelizmente, nós sabemos que alguns dos nossos filhos, eles tenderão a tomar um caminho longe dos caminhos de Deus. O que nós devemos fazer? Interceder. Eu tenho intercedido por alguns dos meus irmãos que se afastaram dos caminhos de Deus, colocado diante de Deus. Eu tive o privilégio de conversar com um amigo meu, nessas férias, que haviam 10 anos havia abandonado os caminhos de Deus e esse ano voltou à igreja. E Deus sabe o quanto que eu orei por isso. Foi por mim que ele voltou? Não foi. Mas o meu papel era orar, era interceder. Então a verdadeira paz de um pai não é a ausência de problemas em seus dias, mas a certeza de que você lutou para deixar armas espirituais, emocionais e um bom nome para os seus filhos. Então eu pergunto, que tipo de legado sua vida está construindo? Um que termina com a sua paz nos seus dias, ou um que garante a força da próxima geração? Nós precisamos dar ferramentas para os nossos filhos poderem enfrentar esse mundo mau que nós vivemos e cada vez mais ele vai piorar. Mesmo, meus irmãos, quando falhamos como o rei Ezequias,
Deus é soberano e pode redimir os nossos erros, mas nós precisamos agir hoje. Não esperar o amanhã, porque nós não sabemos o que o amanhã nos reserva. Eu quero convidar você que feche seus olhos, baixe sua cabeça, porque é aquilo que eu sempre digo a vocês, meus queridos, somente você e Deus é quem conhecem o seu coração. Eu não vou lhe pedir que você venha à frente, nem que você levante sua mão, mas que você possa refletir sobre sua vida. Hoje é dia dos pais, mas a palavra de Deus ela é para nós todos, pais, mães, filhos, homens, mulheres, crianças, pessoas experientes. Eu pergunto a você, o título da nossa meditação de hoje é a oração que um pai não fez. Mas eu pergunto a você, qual a oração que você ainda não fez? Será que foi a oração de salvação? Será que talvez você precisa render o seu coração a Jesus? Será que a oração que você não fez é a oração de restauração? De ter conhecido os caminhos de Deus e ter se afastado voluntariamente, sejam por questões da sua vida, seja por idade, o que tem te afastado de Deus? Será que a oração que você ainda não fez é a oração de perdão? Pedindo perdão a Deus por talvez ter ofendido alguma pessoa? Ou talvez por não dizer eu te amo àquelas pessoas que estão à sua volta. Então, não haja com indiferença, meus queridos. Que nós possamos pensar no presente, mas também no futuro. Como nós estamos investindo as nossas vidas em servirmos ao Senhor. Em exemplificarmos para a próxima geração o nosso amor ao nosso Deus. Então, Senhor Deus, o Senhor que sonda e conhece os corações, penetra, Senhor Deus, no mais profundo do nosso ser. Desvenda os nossos olhos para aquilo que nós precisamos orar. Que não deixemos de fazer as orações que sejam importantes para as nossas vidas, seja aqueles que ainda não fizeram uma decisão a Cristo, ou aqueles que já fizeram uma decisão a Jesus, mas se afastaram do Senhor. Aqueles que talvez hoje estão longe de Ti por causa de pecados, ou aqueles que estão afastados daqueles que são seus entes queridos por conta de tristezas, mágoas do passado. Ajuda-nos, Senhor. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas precisamos muito da Sua graça, Senhor. Obrigado pelas nossas crianças, pela próxima geração. Obrigado pelos filhos que tens dado a todos os nossos pais. E que nós possamos zelar pelas suas vidas e que vejam em nós um legado de fé. Nós rendemos graças ao Senhor por essa oportunidade. Orando ao Senhor em nome de Jesus. Amém.